Eu sou o Gabriel. Eu sou o Anderson. Eu sou o Thiago. E eu sou a Carol. E hoje nós vamos gravar o segundo vídeo do nosso canal. No nosso canal chamado Marcados pelo Sangue. E galera, como a gente viu que o primeiro vídeo deu bastante like, hoje nós vamos fazer o segundo vídeo de entrevista, que o nosso entrevistado de hoje será o Marcelo. Ele é advogado, é o nosso líder. Ele veio do Belém do Pará. Vem pra cá, Marcelo. Vem, Marcelo! Marcelo! Meio que nosso líder, não é? É, nosso líder. Nós é o professor discipulador. Isso aí. Discipulador. Nosso grande. Isso mesmo. Nosso grande o quê? Nosso grande discipulador. Isso aí, nosso... Nosso grande mestre. Marcelo, hoje a gente vai fazer algumas perguntas pra ti. E tu vai nos responder, é isso. Basicamente isso. Falou um pouco da tua vida. Se não tua quiser vida responder, pessoal. responde mesmo assim. Isso aí, Não tem Marcelo. escolha, não é E agora, democrático. a primeira pergunta. Com qual idade e de que maneira você aceitou a Jesus Cristo? Bom, eu aceitei a Jesus com 10 anos de idade, em 2000, numa Muito tempo. quarta-feira de manhã. Eu me lembro a roupa que eu usava, o que eu estava fazendo e com quem eu estava. Com quem você estava? Eu estava com os meus amigos, né? Do Belém. Meus amigos me levaram para a igreja, existia uma escola bíblica infantil nesse dia. E eu fui nesse dia e a irmã fez o apelo, fez o convite. Eu mesmo sem muito entender e saber, eu fui. Eu disse, vou fazer parte desse grupo, né? E que os meus amigos aqui da rua de casa fazem. E eu aceitei, e a partir daí eu Nunca mais parou. Nunca mais parei. E qual era a igreja que tu congregava lá em Belém? Eu congregava na Assembleia de Deus, da Congregação de Águas Brancas, Ananindeua, Pará. O que... A primeira? A primeira. A primeirona? A primeira. A fundadora? Não, a fundadora fica em Belém, capital. Ananindeua é região metropolitana. A gente pode ver que a gente tá aprendendo um pouco de geografia aqui também, Você gente. aprende tudo aí, Geografia é comigo, eu gosto muito de geografia também. E, assim, quando tu entrou pra igreja, tu sentiu alguma coisa, tu sentiu falta do que tu vivia antes? Na realidade, eu não tinha muito que sentir falta, porque eu entrei, eu era criança ainda, então toda a minha construção na adolescência e juventude eu já estava dentro da igreja, então minha personalidade, o caráter cristão já foi sendo formado dali. Né? O que eu fazia quando criança era brincar e estudar. Jogava Não tinha, exatamente, não jogava bola. Eu sempre fui ruim. E Marcelo, antes do real encontro com Deus, o que Jesus era pra ti? O que a igreja era pra ti? Bom, uma coisa que eu aprendi na infância, né? Eu tive as experiências com Cristo na adolescência, mas na infância eu sempre aprendi que a igreja é uma casa, é uma família em que tu é recebido e é bem tratado. Então eu tinha a ideia de que Cristo era um grande pai que cuidava da... Um paizão. Era a ideia que eu tinha. grande pai. Em que momento de sua vida, com maior dificuldade, você viu Deus agir? Bom, eu acho que foi aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, quando eu vim para Porto Alegre, direcionado por Deus, eu tive as maiores experiências e melhores experiências com Deus. Nos conheceu, né, Marcelo? Exatamente. Conheceu o melhor discípulo dele. Conheceu, né? E eu cheguei aqui em Porto Alegre e eu, distante da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, eu passei por uma situação bem difícil, meio de solidão e tudo mais. Mas naquele momento o Senhor se revelou a mim, se mostrou realmente Deus na minha vida e mostrou por que Ele me trouxe aqui e por que Ele me chamou. E tem me abençoado muito aqui. Nossa. Profundo. Nossa, muito E, bad. assim, uma outra pergunta. Entre a tua geração e a nossa, qual é a pergunta que tu ia fazer? Agora era pra ser a pergunta Era do essa- conselho que ele ia dar. Mas tudo bem, agora tem outra. Entre a tua geração e a nossa, Sim. tá? Qual é a diferença que tu vê, quais as dificuldades que tu vê entre nós e a tua geração? Bom, Dificuldade dificuldade em relação a igreja, e os tudo mais. relacionamentos Tá. à igreja. O que me preocupa muito hoje na igreja em relação à adolescência, que também se estende à juventude, é a falta de oportunidade de ouvir os adolescentes, de ouvir aquilo que eles têm para dizer, aquilo que eles têm como posicionamento, porque é muito importante.
Às vezes a gente está na igreja, a gente fala, a gente prega, a gente tem o nosso discurso cristão, mas a gente não ouve as pessoas que estão recebendo. E a gente precisa entender, a gente precisa ter esse feedback dos adolescentes, da juventude, saber o que eles pensam, como eles estão recebendo aquilo. E isso não mudou muito de geração. O que na realidade acontece é que as pessoas ainda jogam a palavra e não sabem se realmente as pessoas estão recebendo. Eu não sei se eu respondi o que tu perguntou, tá? Da diferença da geração. Mas é uma colocação minha. E que conselho você daria para essas pessoas que estão passando dificuldade na sua vida? Que as pessoas permaneçam, sejam perseverantes, né? O Senhor nos chamou para uma missão, disse que não seria fácil, mas na mesma palavra ele disse que já venceu o maligno, já venceu tudo e disse que nós somos fortes. Então que as pessoas possam permanecer firmes, confiar em Deus. Às vezes a gente diz que a oração é a chave da vitória. Ela é a chave da vitória, mas às vezes as pessoas com tanta dificuldade não têm forças para orar. E que elas busquem ajuda, que elas falem, que elas digam que precisam ser ajudadas. Isso é muito importante também. Ô Marcelo, assim, desculpa. Marcelo, quando você entrou lá na Assembleia, lá no Belém, quando você entrou pros adolescentes, né? Comecei no departamento infantil, depois fui para os adolescentes. O que você fazia? Você tinha algum cargo importante? Tu participava de tudo. Não é que ele ficou no cargo ali, ficou... Sim. No departamento infantil eu só cantava. Quando eu virei adolescente, que eu desci as águas, e aí as pessoas começaram a me dar oportunidade para trabalhar. Trabalhei como professor de escola dominical, era regente de crianças, regente de adolescentes, de juventude. E eu me envolvi em tudo. Se tinha alguma coisa para fazer na igreja, e é importante, fica a dica para vocês, se tinha um culto de campanha das irmãs e tinha que limpar a igreja, eu estava lá para limpar. Se tinha que colocar uma cortina, tirar uma cortina, eu estava lá para colocar e tirar a cortina. Então eu me envolvia em tudo, porque era muito bom, e é muito bom estar entre os irmãos. Ainda que seja só para varrer o templo. Oh, glória. É forte. É forte. Alguém mais? Thiago, Eu? uma pergunta. Peraí. Peraí. Que conselho você daria para os adolescentes desanimados em Cristo? Bom, que tenham forças, né, para continuar a caminhada. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes a gente na adolescência não tem voz, às vezes a gente entende que a gente acha que nossos pais não nos compreendem, nossa liderança não nos compreende, mas que eles possam perceber que os nossos pais, a nossa liderança, tem outras preocupações, existe uma visão diferente, e que ainda que pareça que eles não nos olhem assim, não tem aquele cuidado, mas eles têm cuidado de nós. Eles cuidam de nós, eles oram por nós, eles nos vão atrás. Então, assim, permaneça. E se você acha que você está assim, desanimado, porque está esquecido, ou porque alguém lhe deixou de lado, pergunte, converse com a pessoa, procure seu líder. É muito bom quando a gente fala aquilo que está sentindo. É muito melhor, porque outra pessoa vai também ver, vai receber aquilo e vai analisar. E vai ver se está agindo corretamente ou não. Mas, assim, que permaneçam firmes. O desânimo vem, a tristeza vem. Mas permaneçam firmes, buscando sempre o Senhor, porque Ele é a solução e a resposta para tudo. Amém. Amém. Ô Marcelo, agora voltando pra tua adolescência, quando você entrou pra igreja, toda a tua família já era ou tu foi o primeiro assim se converter da tua família? Bom, eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro, depois o meu irmão foi, e depois foi a minha mãe. E foi muito, assim, uma palavra que eu sempre guardei no meu coração, né? Crer somente, e será salvo tu e a tua casa. Às vezes a gente está sozinho na igreja, caminha sozinho, tem a dificuldade dos pais não serem cristãos e acho que nunca vai acontecer. Só tenha fé e continue. Porque uma coisa eu aprendi, se você honrar o Senhor vai te honrar no momento certo. Então permaneça firme, tá? Creia, porque uma hora o Senhor vai salvar o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus avós. Amém. Amém. Marcelo. De verdade. Qual conselho você daria para quem está começando o ministério agora? Está começando a pregar coisas? A discipular. A discipular. A A cuidar de adolescentes. discipulado. Que Que conselho você daria para eles? liderar adolescentes. Tá. Ministério, discipulado, que Tudo. tá, vamos dar. Assim, ó, Em geral. para quem está começando agora a trabalhar com liderança de adolescente, seja adolescente ou seja juventude, que você possa ter compreensão e você possa ter empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Entender que você já passou por aquela fase, que você teve aquelas dificuldades e que você sabe como resolver
ou que você até mesmo sabe como encontrar uma solução, né? E que você possa ter amor pelas almas e amor pela obra de Deus, que é isso toda a resposta, né? O Senhor nos chamou para amar. E acho que isso a gente precisa fazer, amar as pessoas. Amar os próximos. Amar uns aos outros. Amar o próximo como a ti mesmo. Querer para ele aquilo que eu quero para mim. A salvação, Cristo, libertação, cura. Querer para ele tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu tenho. E a entrevista foi... Ô Marcelo, uma última pergunta antes de encerrarmos aqui essa entrevista maravilhosa. Maravilhoso. Marcelo, por que você decidiu vir para Porto Alegre? Bom, Porto Alegre foi direcionamento de Deus. Tá? O Senhor me conduziu a esse lugar. O Senhor me mostrou que não era lá. O Senhor me mostrou que seria aqui. Aliás, não disse que era em Porto Alegre, mas disse que ia levantar meus pés. E eu sempre busquei direcionamento do Senhor em relação a isso, para que eu não me enganasse. E o Senhor sempre confirmou. No momento que eu cheguei aqui, o Senhor foi confirmando. Foi abençoando, abriu portas de empregos, da faculdade. E hoje eu me sinto assim muito feliz. Eu posso dizer que eu tenho paz no meu coração, porque o Senhor tem respondido as minhas orações, o Senhor tem atendido os meus pedidos e tem se revelado Deus na minha vida. E eu vim pra cá direcionado por Deus. Então agora encerrando o vídeo, né? Quer fazer o jogo rápido, Marcelo? Faz o jogo rápido. Vamos lá então, um jogo rápido. Faz o jogo rápido. Bom, o jogo rápido seria a primeira coisa que eu vou te falar uma palavra, daí a primeira coisa que vier na tua cabeça, tu fala aqui pra nós. Sim. Tá. Adolescentes. Adolescentes. Desafio. Discípulo. Discípulo. Júnior. Aluno. Aprendiz. Favorito. Jesus. Jesus. Agora a última, comunhão. Comunhão. Vou falar a primeira coisa. União. União. Ah. Nosso Distrito Nossa, União. Distrito União. Amigos. Vocês. Então agora Vamos Encerramos a encerrar entrevista. este vídeo maravilhoso. Inscreva no nosso canal, inscreva deixa no o canal, like. deixa o like, Não se- assine o sininho. Assine não. Ative o sininho. E não E siga esqueçam o de... Marcelo nas redes sociais. E não Siga o esqueçam... Marcelo nas redes sociais. Marcelo Maria. Marcelo Marinho. Isso aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Já tchau, tchau. Tchau.